vamos convidar para um bate-papo aqui o Rogério Luiz Galo, ele que é secretário de Estado de Fazenda do Mato Grosso. Luiz Galo, obrigado pela gentileza da entrevista. Ajuda a gente a entender esse mecanismo, porque dá a impressão de ser uma decisão política, já que nós não vamos conseguir reduzir o preço do combustível, muito em função da política externa da Petrobras, da variação do dólar. E aí fica aquela coisa, os governadores estão fazendo um jogo de cena. De que forma isso significa em números? A redução nós não vamos ter, mas se nós voltássemos e se os governadores decidissem aplicar o reajuste no ICMS, nós teríamos um aumento significativo na bomba? Bom, primeiro dizer, boa tarde aí, William, boa tarde também aos comentaristas da Jovem Pan, muito obrigado pelo convite. Hoje nós tivemos um dia importante no CONFAZ, em que foi decidida a prorrogação do congelamento, né, da base de cálculo do ICMS sobre os combustíveis, notadamente aí o que mais atinge a população, o diesel e a gasolina e também o etanol. E dizer que, de fato, haveria, sim, um impacto, né? Nós estamos falando em alguns estados, e esse acho que é o grande ponto da nossa discussão, William, dizer que não são os impostos estaduais que são invariáveis ao longo do tempo, quer dizer, pode-se discutir se a carga é alta ou baixa, mas ao longo do tempo eles não variaram. E o que ocorreu para que o valor desse combustível na bomba oscilasse tanto, né? Eu acho que por trás dessa discussão é exatamente isso. Esse congelamento de 3 meses, ele revelou que, por exemplo, vou citar 2 casos aqui muito objetivos. Em Mato Grosso, a gasolina em novembro, no dia 31 de outubro, né, quando a gente congelou nacionalmente aí a base de cálculo do ICMS, era 6,22. Hoje, né, no cálculo atual, a média ponderada no estado está em 6,76, quer dizer, subiu 54 centavos. O diesel era 5,39, foi para 5,86. Na Bahia, por exemplo, um estado importante do Nordeste brasileiro, a gasolina era 6,04 quando foi congelada e ainda vai manter mais 60 dias congelado e foi para 6,79. Houve uma variação de 75 centavos. E o diesel de 4,63 para 5,58 na Bahia. Isso, e nós estamos falando de 3 meses, quase R$1 subiu o diesel na Bahia. Então, veja, o que está acontecendo com essa variação abrupta de preço? Nós não defendemos uma intervenção do governo na Petrobras, isso é descabido. A gente sabe que quando ocorreu isso, a Petrobras quase quebrou. Não se trata disso. Mas se trata em dizer que nós temos lá um acionista, que é o governo federal, que detém 40% das ações. E ele pode, sim, intervir num aspecto que é fundamental, que é os seus dividendos, né? A União poderia, nos seus dividendos que ela recebe, só no segundo trimestre do ano passado, a Petrobras lucrou 30 bilhões de reais. É razoável, no momento em que o Brasil está se recuperando de uma forte crise econômica decorrente de uma crise sanitária, nós pressionarmos tanto uma volatilidade de preços que impacta na inflação no dia a dia? Da variação do IPCA, em torno de 50% está associado à variação do diesel, da gasolina e do etanol. Então, quer dizer, no mercado em que nós temos praticamente hoje, embora não haja mais um monopólio na extração, mas praticamente um monopólio da Petrobras na prática, de fato, é razoável que esses preços ficam seguindo essas flutuações internacionais em períodos tão curtos, de tal modo que em 3 meses o diesel suba R$1 e que nós tenhamos aí a capacidade de refino no Brasil reduzida ao longo do tempo, William. Essa é uma reflexão que nós temos que trazer. Sim. Ao longo do tempo, nós temos uma evidência que nós reduzimos a capacidade de refino no Brasil e passamos a exportar mais petróleo para o exterior. Quer dizer, são reflexões que nós temos que fazer para provar. Primeiro, não é culpa dos governadores, né? O ICMS está congelado e mesmo assim subiu na bomba, na Bahia, R$1 o diesel. Em Mato Grosso subiu
70 centavos. Aí a gente está fazendo, Luiz, me perdoe, mas aí aquilo que importa. A gente está fazendo uma transferência de responsabilidade e isso não é um princípio. Por exemplo, a Petrobras é uma empresa, não é uma instituição filantrópica, ela tem que dar lucro, ponto, está tudo certo. A operacionalidade dela no sistema de retirada do petróleo, de onde ela tira, para fazer o refino e todo esse trabalho, a gente não pode, acredito eu, que questionar isso. Acredito que podemos abrir o mercado? Concordo com o senhor. Mas fato é que o ICMS, quando você pega, inclusive a Petrobras traz isso em 26 de dezembro, nessa classificação dos impostos e do custo, ela fala, realização da Petrobras, eu cobro 2,26. CID, PIS, PASEP, CONFIS, cobro 69 centavos. Custo do etanol hídrico, 1,04. Distribuição e revenda, 0,87. E 1,77 cabe ao ICMS. O grande questionamento é assim, transferência de responsabilidade, ou dizer assim, eu lavo minhas mãos e já fiz a minha parte e congelei. Isso não é solução para o problema. O questionamento que eu faço ao senhor é o seguinte, os estados estão com os cofres cheios e por isso que eles fizeram isso? Porque o presidente da Câmara falou, os estados estão com os cofres cheios e não estão precisando. Rio de Janeiro deixou de arrecadar de 2017 a 2021, 92 bilhões de reais e deixou de transferir para o governo federal. Os estados estão bem, os secretários estão felizes com o que eles têm em caixa e por isso eles estão congelando? Ou é um esforço de todo mundo, tanto do governo federal, do governo estadual, para que a gente consiga ajudar a população nessa política de variação de preço que é internacional? A política de variação é internacional. Só que nós temos um ente que controla a Petrobras com 40% das ações, William, que é um ente que não visa lucro, tá? Que é o governo federal, é o BNDES-Par e diretamente o Tesouro Nacional que detém ações. Então, assim, é importante também discutir o papel da União dentro desses 40% que ele detém na participação acionária. É razoável extrair dividendos no momento em que nós temos uma escalada de lucros? De repente, deixar isso no caixa da Petrobras e aliviar num aumento abrupto? Não estamos falando de congelamento também de preço, não se trata disso. Nós vivemos um livre mercado e ainda bem que vivemos no livre mercado. Agora, é razoável o governo federal extrair dividendos, levar isso para o Tesouro Nacional e impor a um ente que, aí eu entro no seu ponto, historicamente o ICMS sobre os combustíveis, e isso a gente não consegue, William, virar essa chave da noite para o dia, de um ano para o outro. Ele responde para alguns estados, Mato Grosso não é diferente, a gente diminuiu um pouquinho isso agora, mas é entre 20% e 25% de toda a arrecadação do imposto, do ICMS do estado, ele é hoje representado pelos combustíveis. Então, há sim uma forte dependência do ICMS extraído dos combustíveis que sustentam políticas públicas extremamente relevantes na ponta. Quer dizer, nós estamos falando aí de saúde, né? De 12% do ICMS que é arrecadado vai para a saúde, 25% vai para a educação. O remanescente, boa parte, os estados aplicam em segurança pública. São 3 áreas essenciais ao cidadão. É razoável que os estados façam esse nível de esforço de um modo permanente, sendo que a União está fazendo um esforço muito menor, porque a participação do combustível, dos impostos que ela cobra sobre o combustível é irrisório. É como se dizer o seguinte, está se exigindo dos estados a retirada de um braço inteiro e da União é de um dedo. Quer dizer, o esforço que o estado faz para poder fazer o congelamento do ICMS é praticamente perder um braço do ponto de vista das suas arrecadações. E eu não concordo em dizer que os estados vivem uma condição financeira boa, estável. Nós sabemos que nós tivemos uma situação pontual, que foi um aumento de preços no ano passado. O ICMS é um imposto que incide sobre o consumo. Obviamente, esse aumento de arrecadação, e é muito importante dizer isso, ele não é estrutural. Ele vai passar e quando isso vier, porque nós tivemos agora o anúncio, inclusive pelo presidente da República, do aumento do piso dos professores em 30%. Sabe onde estão os professores? Onde os professores estão alocados? Nos estados, que ficam responsáveis pelo ensino médio e nos municípios pelo ensino fundamental. Quer dizer, nós temos também um aumento da arrecadação em função da inflação, houve também um aumento das despesas em razão da indexação a essa mesma e alguns pisos, inclusive, subindo para além da arrecadação. Entendo a complexidade. É preciso a gente colocar isso e pontuar isso de forma muito clara, né? Entendo a complexidade e a proposta da discussão.
né, o nosso tempo. Eu gostaria até de estender com você esse papo e a gente pode até, inclusive, propor uma reportagem para a gente faça um raio-x da situação dos estados, como estão esses caixas e como eles aumentaram a sua arrecadação muito em função de um aumento da inflação e que, como você falou, isso não vai durar e uma hora já essa conta vai bater na porta dos governadores que precisam sustentar a sua estrutura. E a proposta aqui, Luiz, é justamente a gente abordar isso e provocar essa discussão para que Brasília se movimente, não só o Fórum dos Governadores, né, o Confaz, enfim, mas todos os envolvidos nesta área para poder trazer o alívio para a população. Queria agradecer a gentileza da entrevista ao Rogério Luiz Galo, secretário de Estado de Fazenda do Mato Grosso do Sul. Obrigado pela sua participação e por todos os esclarecimentos. Uma ótima tarde para o senhor. Eu que agradeço, William, e vou deixar uma mensagem aqui que Sim. É possível reduzir impostos no Brasil. Nós fizemos agora, a partir de 1º de janeiro, em Mato Grosso, 30 segundos para você, Luiz. Estrutural de impostos. Nós reduzimos a alíquota do ICMS de 25% para 23% sobre a gasolina, do diesel de 17% para 16%, e também da energia elétrica de 25% para 17%, aliviando. Se o caixa aumentou, nós não estamos aumentando a despesa, nós estamos reduzindo a carga tributária, fazendo com que isso fique no bolso do cidadão, para que o cidadão decida melhor. Obrigado. Possível, sim, reduzir carga tributária. Obrigado, William. Obrigado pela gentileza, pelo bate-papo e pela forma franca que abordou.